Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar, uma palavra de solidariedade, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma palavra de solidariedade às populações do norte da Madeira que estão a ser investigadas por esta tempestade que está em cima da região autónoma da Madeira e em particular do norte. Esperemos que as condições meteorológicas fiquem rapidamente melhores para poder, enfim, ser feita uma boa recuperação da zona e, sobretudo, avaliar os prejuízos, e esperamos que o Governo Regional possa estar à altura dos desafios, apesar enfim, de toda a complexidade da situação e apesar das hesitações que o Governo Regional, naturalmente, nestas alturas tem demonstrado. Esta conferência de imprensa de hoje tem a ver, basicamente, com as questões do Orçamento de Estado e do Orçamento Regional. Está em discussão, na especialidade, o Orçamento de Estado na Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez umas contas sobre aquilo que é o terrorismo fiscal do PSD e do CDS sobre as populações e chegou a conclusões que devem merecer não apenas a reflexão, mas a preocupação, por um lado, dos madeirenses, naturalmente, e eles sim serão aqueles que sentirão na pele as famílias madeirenses desta situação, mas uma reflexão e uma preocupação do Governo Regional, porque as contas são muito simples. Uma família que tenha um salário bruto de 1.000 euros vai receber 635 euros a partir de 1 de janeiro de 2013. Significa que vai descontar 39% para o Estado, ou seja, vai dar ao Estado 365 euros. De 1.000 euros dá 365 euros ao Estado. Ora, uma família ou uma pessoa que ganha 1.500 euros vai receber apenas 917,5 euros, significa que vai pagar 41,3% de imposto de IRS, vai dar ao Estado 583 euros. Continuando, uma família, enfim, ou uma pessoa que ganha 2.000 euros brutos, vai receber apenas 1.151,4 euros, quase metade do seu salário, vai pagar 44,9% de imposto e vai entregar 849 euros ao Estado. Mas, como se não bastasse, um indivíduo que recebe 700 euros, este Governo achou que também devia de pagar imposto e vai receber apenas 465,5 euros. Significa pagar 36% de imposto. Ou seja, estamos a falar de um indivíduo que recebe 700 euros e, portanto, todos nós sabemos para que é que dá 700 euros, que está a pagar quase a taxa máxima que pagávamos há relativamente pouco tempo, há 2 ou 3 anos atrás. E significa que vai entregar 235 euros ao Estado. Isto é o terrorismo fiscal que o PSD e o CDS estão a impor às populações. Isto é muito grave porque, a par desta circunstância, a par deste colosso aumento do IRS e, portanto, toda esta má governação do PSD e do CDS está a ser pago pelas pessoas, pelas famílias, pelo IRS, a par disto, há uma redução de prestações sociais. Ou seja, estas pessoas, e olho em particular para aqueles que ganham menos, além de perderem este dinheiro todo do ponto de vista de impostos, têm muito menos prestações sociais do que tinham há pouco tempo atrás. E, portanto, isto é, de facto, um massacre sistemático em cima das pessoas e das famílias. O que significa que, em boa verdade e em conclusão, é que o PSD e o CDS está a destruir completamente a classe média do país, a classe média da Madeira, e está a permitir o surgimento de um exército gigantesco de pobres na região autónoma da Madeira, e isto é muito preocupante, sobretudo na situação de catástrofe financeira em que se encontra a região. A região, enfim, caiu numa situação de brutal incumprimento do ponto de vista financeiro em virtude da sua irresponsabilidade do ponto de vista das opções que foi tomando do ponto de vista financeiro e obrigou a ter que pedir um plano de resgate. Esse plano de resgate que hoje os madeirenses estão sujeitos é 3 vezes superior àqueles que os portugueses no continente estão sujeitos. E nós estamos a apanhar por este plano de resgate do Dr. Jardim e pelo plano de resgate nacional e pelas medidas nacionais do Dr. Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas. Ora, isto é absolutamente assustador e o que é mais intrigante é que o PSD Madeira, que costuma-se dizer o defensor dos madeirenses, o PSD Madeira o que está a fazer literalmente de forma manhosa, como é o seu hábito, é ir à boleia deste terrorismo fiscal para compensar a derrapagem na receita que tem tido do seu plano de ajustamento. Ou seja, o PSD Madeira, ao perceber que a sua receita, o seu modelo de resolução da crise não tem efeito, não está a falhar, como nós avisamos, como a sua receita está a falhar, e isso basta olhar para a execução orçamental, como já foi noticiado, estamos com uma derrapagem de 255 milhões em termos de receita, ou seja, estaria previsto até setembro deste ano termos uma receita efetiva de
de 729 milhões, de 900 milhões, a receita efetiva este ano devia ser de 900 milhões em setembro de 2012 e a receita efetiva é apenas de 645 milhões. Isto significa que há uma derrapagem de 255 milhões de euros. Ora, perante esta derrapagem, este falhanço brutal de 255 milhões de euros, o que o PSD Madeira está a querer fazer é ir, como disse, e volto a repetir, de forma manhosa, à boleia daquilo que é o aumento de impostos que o PSD e o CDS está a fazer em Lisboa. Nós o que achamos, e esta é em conclusão, o que o PS Madeira considera é que é indispensável que o Governo Regional não abandone os madeirenses como está a fazê-lo desta forma absolutamente inqualificável. O PSD Madeira está a abandonar os madeirenses e está apenas a pensar no seu umbigo, no seu poder, na manutenção do poder. E nós não achamos que isto é razoável e achamos que é exigível ao PSD que sejam introduzidas urgentemente medidas compensatórias, quer de âmbito fiscal, quer de âmbito social, de maneira a compensar este terrorismo fiscal que está a ser exercido sobre as famílias e a classe média madeirense. Ou seja, é possível, no Orçamento Regional, o Governo Regional reduzir os impostos face à República, tem essa possibilidade no quadro da Lei das Finanças Regionais, pode fazê-lo em 30% face à República, ou seja, pode diminuir estes impostos em 30% face àquilo que são praticados no Plano Nacional, e isso é totalmente justo face à situação em que a Madeira se encontra e os madeirenses se encontram, e pode fazer ainda mais, que é encontrar um orçamento que tenha uma vertente social mais significativa do que aquela que foi no passado. Isto significa criar o Governo Regional, ele próprio, um modelo social próprio, com prestações sociais próprias, de maneira a compensar esta situação terrível que os madeirenses estão a pagar e este aumento de pobreza que está a se verificar na região autónoma da Madeira.